Bom, nós trabalhamos a interpretação do texto de uma forma onde vocês ouviram a história e tiraram as conclusões de vocês, correto? Agora nós vamos para os exercícios. Então, nós vamos lá na página 177, interpretação do texto, atividade oral e escrita. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos conversando sobre o tema, sobre o assunto. Como nós estamos aqui, um longe do outro, então nós vamos seguir aqui junto com vocês vão seguir aqui junto com a professora. Então, a primeira atividade. Enquanto li o conto, Caio, qual foi a primeira ideia que lhe veio sobre a voz? Quando vocês ouviram o conto, vocês perceberam a maneira que foi expressada a voz. Então, a voz, ela nos informa algo que está acontecendo. Então, a voz que apareceu aí é uma voz assustadora, uma voz de medo, uma voz aterrorizante. Então, aquela voz que causa medo. Então, aí, nessa pergunta 1, é uma resposta pessoal. Vocês vão escrever de acordo com aquilo que vocês entenderam. No exercício 2, vocês vão fazer uma releitura do trecho. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. Então, o preço da fazenda abaixou. O que quer dizer isso? Quer dizer que o preço da fazenda, a fazenda estava mais barata. Por quê? Porque houve uma situação assustadora que causou esse medo e fez com que a fazenda o preço da fazenda se tornasse mais barato. Então, veio de luzes um comprador. Luzes, a palavra luzes aí, vocês viram que está escrita com letra maiúscula, porque é o nome de uma cidade que pertence ao estado de Minas Gerais. O mesmo com a palavra Bom Despacho, que é o nome de uma cidade que pertence também ao estado de Minas Gerais. Então, esse comprador de luzes, ele veio para fechar o negócio, certo? Então, aí vem a perguntinha A. O que quer dizer a expressão preço chegou lá embaixo? Quer dizer que o preço da fazenda baixou, ele ficou mais barato. Simplesmente essa a resposta, correto? Na atividade B, por que o preço chegou lá embaixo? Converse com os colegas. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos um debate. Mas, como nós estamos longe, eu vou estar lendo para vocês. Por que o preço chegou lá embaixo? Porque diziam que a fazenda que estava à venda era uma fazenda mal assombrada. E por isso ela perdeu o valor. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de comprar a fazenda. Então, por esse fato, o preço da fazenda ficou mais em conta, mais barato. Pergunta C. Por que a palavra luz está escrita com inicial maiúscula? Como eu disse para vocês, a palavra luzes é o nome de uma cidade. Então, ela é classificada dentro da língua portuguesa de substantivo. O que quer dizer substantivo? Um nome próprio, o nome daquela fazenda. Então, quando nós escrevemos o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, o nome de um país, o nome de um estado, nós escrevemos com letra maiúscula. Por isso que a palavra luzes está escrita com letra maiúscula. Porque ela é um substantivo próprio. Então, o que você vai colocar? É um substantivo próprio, vírgula, e o nome de uma cidade.
Que negócio o comprador pretendia fechar? O comprador, ele queria comprar a fazenda, então ele queria negociar com o dono da fazenda e fechar um negócio para que ele se tornasse o dono da fazenda. 3. Assinale os significados adequados para a expressão voz cavernosa. Uma voz cavernosa, aí no texto, ela tem o significado de uma voz aterrorizante, de uma voz assustadora, de uma voz grossa. Então, vocês vão fazer o X nos quadradinhos aí, na voz aterrorizante, voz assustadora e voz grossa. Correto? Leia o significado que a palavra Caio pode ter no texto. Bom, a palavra Caio, ela pode ter 2 significados. Primeiro, a palavra Caio é o nome de um personagem. Então, é um substantivo próprio, o nome do personagem, o nome daquele personagem identificado na história. Então, na língua portuguesa, nós chamamos de substantivo próprio. E também nós temos a palavra Caio, escrita com letra minúscula. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa palavra Caio, escrita com letra minúscula, na língua portuguesa, nós chamamos de verbo. O que é verbo? É uma ação praticada por alguém. Então, caiu, Caio. O menino caiu. Eu caio. Então, aí nós chamamos de verbo. Na língua portuguesa, nós chamamos de verbo. Toda ação que provoca um movimento, nós chamamos de verbo. E essa ação, ela pode ser praticada no dia de hoje. Hoje vocês acordaram, vocês já praticaram várias ações. Vocês acordaram, vocês levantaram, vocês tomaram um banho, vocês escovaram dentes, vocês tomaram café, vocês estão estudando. Todas essas palavras são chamadas de verbo. Então, verbo é a ação que nós praticamos hoje, uma ação que já foi praticada, que foi praticada ontem, e que uma ação que poderá acontecer futuramente. Então, o verbo, ele tem conjugações. Conjugações no presente, no passado e no futuro. De início, nós estaremos estudando essas 3 conjugações, certo? Depois, nós partiremos para as outras conjugações. Por que o homem deu 2 tiros para o alto? Porque ele ficou nervoso e não aguentava mais aquela situação. Então, ele ficou nervoso, ele foi ficando agitado, ele foi ficando desesperado. Então, ele deu 2 tiros para cima, para o telhado. Antes do desfecho, você acha que o caseiro teve qualquer atitude suspeita? Vocês acham que o caseiro teve qualquer atitude suspeita? Algo de diferente? Então, é importante que vocês leiam novamente o texto e que vocês observe qual foi a atitude suspeita. Vocês acham que ele teve uma atitude suspeita? Vocês podem estar escrevendo aí a resposta pessoal de vocês. 7. Por que o caseiro armou aquela situação? Bom, o caseiro não queria que a fazenda tivesse um novo dono, porque gostava de ficar sem trabalhar, segundo o texto. Então, o caseiro não queria que a fazenda fosse vendida. Então, por esse fato, ele fez o quê? Ele criou uma situação
para que o dono não vendesse a fazenda. Por quê? Porque ele não gostava de trabalhar, ele gostava de vadiar. Ele não gostava de estar trabalhando, ele era uma pessoa ociosa, não queria fazer nada. Então, ele não queria que o dono da fazenda vendesse a fazenda. 8. Escreva no caderno um desfecho diferente para esse conto. Bom, vocês viram que lá no conto, vocês viram que terminou o conto foi terminado. Como vocês viram lá, vocês vão ler a história de novo e vocês vão interpretar o final da história, novamente, de acordo com o conto, e vocês vão dar um final diferente para a história, que é o desfecho final, certo? Mas esse desfecho, lembra, desfecho é o final da história. Então, se é o final, vocês vão criar o final, um outro final para a história. Talvez vocês não gostaram desse final. Então, vamos criarmos outro final para a história. Então, vocês vão criar outro final para a história. Bom, aqui nós terminamos os exercícios da página 177 e 178, correto? Então, aqui vocês vão finalizar. Vocês vão colocar aquele código que a professora ensinou para vocês, CCL e a data de hoje, para estar registrando o que foi feito hoje. Amanhã nós voltaremos, nós daremos continuidade, porque tem muitas atividades, e nós tentaremos terminar esse capítulo. Nós vamos estar trabalhando da página amanhã, da 179, 180, 181, para finalizar esse tema, correto? Boa tarde a todos e façam as tarefas com capricho, não precisa fazer correndo, faça devagarinho, observe o que vocês estão escrevendo, se você está escrevendo certo ou errado. Se tiver dúvida na hora da ortografia, de como escrever a escrita das palavras, procure o dicionário, certo? Até mais!